Uma boa noite a todos. Rogamos que os benfeitores amigos nos aqueçam, nos envolvam com as suas vibrações, nos permeando com paz, com saúde, com bem-estar. Em especial a todos nós que diretamente aqui na casa ou indiretamente através da internet estamos buscando alimentar a nossa alma com informações, com reflexões, com o objetivo de nos tornarmos a cada dia melhores, procurando dar espaço para que o bem floresça em nosso coração, não permitindo sombras para que o mal traga dor, a aflição, traga a treva para os nossos corações. O tema da noite, como o Luiz Roberto nos antecipou, é uma mensagem sobre esse título do Espírito Josué, que foi recebida de forma psicográfica aqui na casa. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, nós fomos ao dicionário para pontuar melhor o que significa ousadia. Então nós vemos que ousado é aquele que ousa, que não teme, aquele que é intrépido, que é corajoso, aquele que, de certa forma, inova, mas também que pode ser atrevido, que não respeita, às vezes, as convenções, os paradigmas e procura novos caminhos. Ousar, então, significa ser bastante corajoso para atrever-se, tentar alguma coisa, algum objetivo, alguma meta que seja difícil e até mesmo perigosa. A mensagem de Josué, que ela consta do bis do mês agora de agosto, em que muitos tiveram à disposição retirando o bis e que ainda pode ser vista na nossa página, acessando, né, no link à esquerda, aonde fala o bis, e baixando ele em PDF. A mensagem é curta e vale a pena a reflexão para que a gente possa meditar melhor. Diz Josué nesta mensagem, que foi recebida dia 5 de julho de 2013, deste ano, portanto, aqui no Ceará. A ousadia, característica da personalidade humana que expressa, por sua vez, a intenção do espírito. A ousadia está relacionada ao destemor e, às vezes, à imprudência. Muito associada aos arroubos juvenis, é importante a ação de rompimento de barreiras e obstáculos. É certo que ela não deve ser tomada sem o mínimo de cuidado e responsabilidade, e principalmente de qual objetivo deseja-se alcançar. Assim, pode-se manter o rumo e, inclusive, corrigir o direcionamento desta força propulsora de almas. O mundo não a dispensa e precisa de ações que denotem ousadia. Todo grande sonho ou empreendimento é alimentado por ousada visão. Poucos são ainda os que se lançam à frente da vida em ações de ousadia, premidos pelos desafios visualizados ou envolvidos pela acomodação. Tanto nas ações externas quanto nas de foro íntimo, é fundamental a ousadia para que se conquistem resultados significativos, especialmente quando percebemos a inexorável passagem do tempo. É preciso saber pensar racionalmente e planejar, mas é o passo ousado de decidir iniciar que mobilizará as forças da vida na ação transformadora. Prossegue Josué dizendo que Jesus contou com ousados companheiros, seus apóstolos, que tiveram uma ousadia de seguir-lhe incondicionalmente. Ainda hoje, o Mestre espera que trabalhadores ousados
arregassem as mangas no trabalho de construção de um mundo melhor e de espíritos decididos a sustentarem as luzes do Consolador prometido na era nova que alvorece na terra. Josué afirma que ainda são poucos os que se dispõem a estas ações de enfrentar um desafio difícil, com destemor, fugindo daquele arrobo juvenil em que muitas vezes não se tem uma ciência de risco, de responsabilidade da própria ação e, por isso, muito envolvido com uma certa imprudência que faz parte do momento juvenil. É claro que nem todas as ações dos jovens poderiam ser colocadas nessa situação de imprudência e de imprevidência. O jovem traz uma força muito grande dentro de si para encontrar novos caminhos, para romper com o status quo, com aquilo que acomoda, e trazem, por isso mesmo, sempre grandes contribuições de transformação do nosso mundo, levando muitas vezes a choques de gerações, aqueles que já estabeleceram um paradigma, um padrão de existência e talvez até tenham se acomodado e não gostariam de ser sacudidos com novos desafios, com novas perspectivas que, se podem dar certos, também trazem a sua cota de risco, de dificuldades e talvez da própria responsabilidade. O filósofo Kierkegaard, ele diz que a ousadia, ou a gente enfrentar esse momento de desafio maior, ele causa em nós uma grande ansiedade. E por isso, alguns, diante dessa ansiedade, preferem não enfrentar uma nova proposição, um novo desafio e, de certa forma, se acomodam. Mas Kierkegaard, ele também nos alerta que não ousar também vai nos causar uma ansiedade. Porque, como o nosso processo de vida é um processo de inexorável, de evolução, o ser humano, ficando numa situação de estagnação, e não o faz exatamente pelo medo do desconhecido, pelo medo do errar, pelo medo de fracassar, pelo medo e às vezes até pelo próprio orgulho de não conseguir atingir aquela meta que ele está buscando, isso também causa ansiedade. A ansiedade surge talvez pela falta de significação existencial, do vazio que vai gradativamente borbulhando dentro da alma, e isso lhe causa uma certa inquietação. Ele pode estar acomodado, mas não estará com certeza feliz, com a serenidade possível. Lhe falta algo, não há um preenchimento, a vida começa a perder aquelas cores vivas e se torna uma paisagem um pouco descolorida e perde um pouco o seu sentido, perde as suas emoções, perde talvez uma própria motivação. A pessoa que se acomoda em demasia e que ainda não sofreu a oportunidade misericordiosa de ser despertada por um estímulo que normalmente é doloroso, é um desafio, é um conflito, é uma dificuldade, uma desacomodação da vida de diversas formas que a fazem lutar para encontrar uma solução, em especial lutar depois de ter saído daquela fase em que busca uma justificativa, busca um culpado para as suas dores e procura transferir e que gostaria que alguém resolvesse para ela aquele desafio que é natural, que é inerente, que é benéfico, que é necessário e por isso as leis da vida lhe colocaram naquela situação de despertar por uma situação dolorosa. Mas, por outro lado, há a oportunidade do ser humano de se preparar para novos passos. E nós fazemos isso procurando ver a vida como uma grande jornada, diante desse determinismo divino de evolução em que somos peregrinos e devemos sempre estar aprendendo.
aprendendo aquele conteúdo, aprendendo aquilo que cada etapa da vida nos proporciona, enfrentando os desafios adequados também a cada etapa da vida, mas não nos acomodando e procurando fazer o melhor dos nossos recursos, das nossas habilidades, dos talentos que nós recebemos. Jesus, quando teve a oportunidade de contar a parábola dos talentos, ele referiu que dos 3 servos que o Senhor emprestou o dinheiro, ao que ele tinha dado apenas 1 talento, e que sabia que o Senhor era rigoroso e que cobraria, ele preferiu não ousar, ele preferiu não arriscar, e ele simplesmente achou que a condição de segurança seria guardar aquele dinheiro e devolver, já que estaria então com a sua consciência tranquila e adequado ao rigor do Senhor. Muitos lembram, na narrativa evangélica, de que Jesus disse que o Senhor não ficou satisfeito. Disse que ele não soube aproveitar as oportunidades e que ao menos deveria ter colocado a juro para que alguém trabalhasse com aquele talento, com aquele recurso, e então lhe desse uma parcela dos recursos. Não simplesmente ter guardado, ter enterrado. Aos outros que se esforçaram de 5 e 10 talentos e que conseguiram dobrar, ele ficou extremamente satisfeito, dizendo que eram servos bons e que por isso teriam mais oportunidades. Em outro momento, Jesus diz que muito se dará àquele que muito tem e se tirará daquele que não tem. Então, quando nós nos dispomos a agir perante as leis de Deus, não temos o medo, mas ousamos planejadamente, organizadamente, medindo as consequências, buscando nos preparar para essa meta, para este sonho, com certeza nós estaremos crescendo. Joana de Ângeles, no capítulo 23 do livro Dias Gloriosos, ela fala do ser humano passar por 3 etapas para atingir um sonho, para enfrentar um desafio de um ideal, para ousar, conquistar, produzir, dar sentido e valor para a sua vida, para a sua passagem pela terra, pelos talentos que recebeu na forma de recursos humanos, de recursos corporais, de inteligência, de recursos intelectuais, de recursos materiais, oportunidade de inserção social e as próprias oportunidades que a vida vai nos descortinando, vai nos oferecendo. E aí há, diante daquele planejamento reencarnatório, aquele que se empenha, gradativamente vai recebendo, as portas vão se abrindo, e se ele cumpre as etapas, ele acessa um novo nível de novos desafios, mas sempre num patamar superior ao anterior. Joana de Ângeles diz que o primeiro nível é o nível do sonho, em que você coloca um determinado objetivo, você vê uma meta, você vê algo que é difícil, que é desafiador, que talvez muitos não queiram. E verifica que aquilo é possível, que aquilo é importante e que a pessoa, o espírito, pode lutar, se preparar para deixar ou para buscar esta contribuição para a sua vida e para os que o cercam, para a sociedade, para a vida como um todo. Nesta fase, ela diz que é importante alimentar o sonho, visualizar, rascunhar, reescrever, planejar, redimensionar ele. Mas essa fase faz com que o espírito se encha de motivação. Ele está apenas no plano mental. É como alguém que antes de ter a planta determinada em escala e com todas as especificações elétricas, hidráulicas e de engenharia civil de uma casa, ele imagina a casa com 2 andares, as janelas, talvez até
já imagine o jardim, já imagine algumas cores. Ele começa a imaginar, e esta força imaginativa, essa vontade vai permitindo que as condições, se for justo, se for adequado, vão sendo plasmadas. Lógico que a mentora diz que não basta apenas a gente querer, é uma grande etapa esse momento, desejar ardentemente, com vontade determinada, mas preciso passar para um segundo momento, e a ousadia nos exige isso: trabalho, esforço, determinação, juntar ou buscar agregar os recursos humanos, materiais, intelectuais, de informação, para que se possa então materializar gradativamente o sonho, o ideal anelado, o desafio, aquela ação difícil, desafiadora, mas que se ela for para um fim útil, se ela for realmente não apenas motivo de orgulho e de egoísmo da criatura, ele receberá o auxílio do alto. Seja em que área for das nossas ações. É um momento em que, se realmente se deseja, se realmente se mantém a serenidade, o equilíbrio, o bom senso, e se trabalha com dedicação, com persistência, gradativamente nós vamos construindo. Como o construtor, que pelo esforço de tijolo a tijolo, sobre um alicerce bem estruturado, ele levanta uma parede. Qual é o limite desta construção? O limite que ele sonhou, o limite que ele se propõe, o limite de uma construção útil, adequada, necessária, que vai servir não só para o seu benefício, mas que vai ser benéfica à vida, a todos os seres vivos, que se encadeiam, que se interconectam, que se interrelacionam. De tal forma, William James, poeta inglês, diz que se num determinado local do mundo uma borboleta faz um leve farfalhar de asas, uma estrela no firmamento estremece. Há uma interrelação das nossas ações, e se as ações são positivas, se as ações são benevolentes, com certeza nós criamos uma onda benéfica, construtora, que impacta a toda a criação. Desnecessário falar que se ainda pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, atendemos apenas àquela necessidade íntima, egoística, orgulhosa, extremamente materialista e reducionista, vai criar uma onda que não agrega, que não contribui, que não produz, que não soma. Uma vez feito todo o esforço e nós tendo construído esta ação ousada, Joana de Ângelos nos chama a atenção, esse é um outro desafio. É nós percebermos que da ação ousada que atingimos um determinado patamar, necessita ela ser continuada pela vida e por outros familiares, colegas, outras pessoas, outros espíritos que a vida traz de alguma forma. É como o pedreiro que de repente faz a parede, reboca, e depois não vai permanecer sempre impedindo, admirando a sua obra, impedindo que o pintor venha dar o acabamento, com a massa corrida, se for o caso, com as impermeabilizações e com a tinta. Porque agrega alguma coisa e talvez até feche, né? E destoe e tire talvez a importância do esforço da construção daqueles tijolos que ficaram lá dentro. Há uma necessidade de um desapego, para que não se fique no personalismo, para que não se fique preso àquela obra, de tudo o que a gente faz, usamos, mas é para a vida.
ela se atende às leis de Deus, ela vai estar integrada na ordem social, na ordem espiritual, e vai ter sua utilidade. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós daremos a nossa contribuição e passaremos. E talvez o nível que a gente atingiu naquela ação de ousadia seja apenas os primeiros degraus de construções, de novas ações ousadas que vão muito mais longe e que às vezes as nossas limitações de percepções são muito pequenas. São muito pequenas. Nós vivemos um momento aqui na casa em que, de certa forma, estamos vivenciando ações de ousadia. Há muitos anos, alguns que compartilham da parte administrativa da casa sabem que nós, verificando a presença de mais e mais pessoas aqui na casa, identificamos a necessidade de nos preparar para o futuro, de atender a esse público crescente e que quer conhecer a doutrina espírita, e sabemos do valor da doutrina espírita, que tínhamos que nos adequar para colocar a candeia no alto do elevador, para oferecer sala de estudos, para oferecer oportunidade e uma estrutura material que permitisse acomodar e ampliar as diversas frentes de ação e de trabalho que se realizam e que ainda vão se realizar nesta instituição. E a gente lembra que o primeiro ato nosso foi identificar aonde nós poderíamos crescer. Identificamos um terreno, que hoje é onde está sendo construído a sede, ou a ampliação da nossa sede, né, da casa, que são mais 1.250 metros quadrados construídos. E a primeira situação é que a gente diz, vamos desejar esse terreno. Vamos desejar. Nós temos a nossa sede numa área central da cidade, que muitos sabem, os terrenos são bem valorizados, não tanto quanto hoje, mas alguns anos atrás, né, lá pelos final da década de 90, nós já estávamos nessa empreendimento, e alguns ficavam com receio, mas como é que a gente vai conseguir? Como a gente não sabe, mas vamos colocar para a espiritualidade, vamos desejar, nós queremos trabalhar para crescer, para ampliar a casa. Se for justo, se for adequado, talvez essas oportunidades surjam. E o tempo foi passando, e a espiritualidade foi adequando as peças num xadrez muito sutil que a gente não percebe, e quando a gente viu, nós tínhamos o terreno. Aí tínhamos o terreno, tínhamos a intenção de logo construir, mas as coisas não se encaixavam, né, porque não era o momento adequado, ficou alguns entraves iniciais, e a gente percebeu que tinha que também deixar no momento da espiritualidade. Surgiram outras preocupações, como é que nós vamos construir? Como é que nós vamos assumir um empreendimento como nós imaginávamos, um empreendimento que é grande para os padrões de qualquer instituição espírita, de qualquer instituição, sem fins lucrativos e sem nenhuma forma de arrecadação financeira que fira as liberdades individuais ou que crie qualquer condicionamento para cobranças ou para trocas de serviços, o que não está adequado com a ética espírita, né? Surgiu então essa dificuldade e a gente foi se programando, fazendo pequenas promoções, esforços, juntando dinheiro ao longo do tempo, com planejamento, mas sempre mantendo aquela meta de ousadia e construir uma instituição que possa permanecer e continuar ajudando mais pessoas, como aqui estamos realizando, e com o mesmo objetivo. As situações foram se adequando e temos vencido algumas etapas. Ainda temos novos desafios, temos novas etapas para enfrentar. Verificamos já novas proposições da própria espiritualidade para novos campos de semeadura que podem ser feitos e que desejam e que necessitam
de novas ações ousadas, né? Como diz Josué, na parágrafo final, diz assim: ainda hoje, o mestre espera que trabalhadores ousados arregassem as mangas no trabalho de construção de um mundo melhor e de espíritos decididos a sustentarem as luzes do Consolador prometido na era nova que alvorece na Terra. Então nós vivemos momentos especiais, momentos importantes, oportunidades impressionantes. Temos talentos que desconhecemos. Recebemos ao reencarnar vários talentos, que talvez nós mesmos tenhamos nos esquecido, estejam escondidos dentro de nós. Jesus nos fala da fé que pode remover montanhas. Fala da fé semelhante a um pequenino grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas para o tamanho do vegetal, depois que se desenvolve. E diz que se nós realmente acreditarmos, se nós tivermos a sustentação da fé para as nossas ações de ousadia, ações éticas, coerentes, fraternas, humanas, em especial, que ajudem na promoção humana, no consolo dos aflitos, no esclarecimento daqueles que buscam a luz, nós encontraremos os meios para dar sentido existencial para as nossas vidas e nessa jornada, para encontrar os meios de materializar esses sonhos, nós estaremos num processo de transformação. Teremos a grande escola da vida que nos permite, na prática, sedimentar todos aqueles conhecimentos que estamos encontrando, recebendo, revivendo no cristianismo redivivo, no Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco mais nesta mensagem de Josué, relendo-a, quem sabe, com calma, com tranquilidade, e ver aonde nós podemos ser bastante corajosos para nos atrever a tentar coisas difíceis, desafiadoras. Podemos nos atrever a romper alguns paradigmas e fazermos todos esforços para vivermos melhor na nossa família, para sermos melhores profissionais naquilo que realizamos, para sermos melhores cidadãos, para sermos espíritos que fazem mais esforços conscientes, contínuos, para vencer as suas más inclinações. A oportunidade de construir um mundo melhor é de todos nós. Construamos-los apoiados, unidos uns aos outros. E desta forma, vamos olhar para trás num determinado momento e desvencemos. Ousamos, mas tivemos momentos de ansiedade, porque talvez não sabíamos se iríamos conquistar, se estávamos dando um passo maior do que a nossa perna, mas apoiados, coerentes, com raciocínio, com a fé raciocinada, a lógica que a doutrina espírita nos propõe, nós conquistamos, nós semeamos, aprendemos. Podemos ter dado alguma escorregada, ter algum momento em que nos equivocamos um pouquinho, mas que a própria atenção nos permitiu corrigir as rotas e os rumos, como nos diz Josué nesta mensagem, mas estamos aqui, bem melhores do que estávamos há um tempo atrás, ao início dessa reencarnação. E ainda temos perspectivas para continuar melhorando. O ser humano deve continuar sempre sonhando, ousando, pois isso que o motiva e o leva a cada vez mais ir para frente e dar a contribuição que em todas as etapas e os momentos da vida ele pode dar. Esta ação de ousadia, de transformação, ela pode nos planificar e nos dar, então, a felicidade possível na face da terra. Que Jesus nos envolva, nos ampare e nos sustente nas nossas ações de ousadias que visam
a essa construção íntima e externa de um mundo melhor. Muito obrigado.